Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhor presidente, nós temos insistido que o instrumento usado pelo governo federal é totalmente inadequado para tratar de um tema como o tema da educação. E eu faço aqui uma breve retrospectiva, senhor presidente. Veja bem, a medida provisória trata de dois assuntos. A questão da política de fomento destinada à educação em tempo integral e o outro tema é exatamente o que trata de mudanças no ensino médio, na parte relativa à questão da estrutura e do currículo. Ou seja, é o que para nós se configura como uma reforma educacional, uma reforma no ensino médio. E o que é o ensino médio? É uma das etapas mais importantes da educação básica. Mexe com os anseios, com os desejos, com os sonhos de milhares de estudantes pelo país afora. Por isso que esse tema, senhor presidente, não poderia ser objeto de uma medida provisória. Teria que demandar mais tempo. Aliás, foi sempre assim, com raríssimas exceções. Primeira vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é discutida no Brasil, data de 1934. Depois, em 1946. Depois, em 1961. Em todos esses períodos, as leis de diretrizes e bases da educação nacional demandou um amplo debate com a sociedade, porque assim deve ser. Somente em 1971, senadora Gleisi, foi que nós tivemos uma reforma educacional, a chamada Lei 5.692, lei que criou, inclusive, a profissionalização obrigatória no ensino médio, e somente nesse período é que a reforma educacional foi discutida em apenas 30 dias. Em apenas 30 dias. Lembremos que essa reforma educacional de 1971, ela se dá exatamente no contexto da ditadura civil-militar. Portanto, uma reforma educacional de cima para baixo, sem o devido e o amplo debate com a sociedade, principalmente com os estudantes, com os especialistas, com os professores, com as academias. Essa reforma 5.692 de 71, que inclusive instituiu o ensino profissionalizante como obrigatório, anos depois veio a se tornar um dos maiores fiascos e um dos maiores fracassos da educação brasileira. Pois bem, senhor presidente, qualquer semelhança com os tempos que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. Temos hoje um governo ilegítimo, fruto de um golpe parlamentar, e a medida provisória, ora em discussão, no nosso entendimento, ela significa um golpe contra os destinos de milhões de jovens da educação desse país, porque ela não vem na direção, senhor presidente, de melhorar o ensino médio, de enfrentar, inclusive, os problemas de caráter estruturante que o ensino médio apresenta. E, senador Capi, quem está dizendo aqui que essa medida é inconstitucional, não somos nós da bancada da oposição apenas. Quem está dizendo é o doutor Janot, eminente procurador-geral da República, que, respondendo a uma ação direta de inconstitucionalidade, já proferiu o parecer, e o parecer dele é muito claro quando diz: o Poder Executivo apresentou a MP 746/2016 como pretensa solução para os anos alegadamente perdidos no ensino médio no país, mas reformas num complexo sistema de educação comprometidas com superação da estagnação, diz ele, exigem planejamento e discussão com os grupos sociais envolvidos, professores, especialistas, gestores, alunos, sociedade civil, etc. Diz ainda o doutor Janot,
Essa falta de urgência, que, portanto, não se justifica o uso da medida provisória, se revela pelo próprio fato de a MP se destinar a implantar profundas reformas na LDB, que é de 1996, norma que vige, portanto, há mais de 20 anos. Medida provisória por seu próprio rito, abreviado, não é instrumento adequado para reformas estruturais em políticas públicas, menos ainda em uma esfera crucial para o desenvolvimento do país, como é a educação, fecha aspas. Diz ainda o procurador, mudanças a serem implantadas em sistema que envolve nada mais, nada menos do que 28 redes públicas de ensino e ampla rede privada, precisam de amadurecimento, estabilidade e segurança pública, que é o instrumento da medida provisória, não pode conferir por estar sujeito a alterações em curto espaço de tempo pelo Congresso Nacional. Eis aqui, isso aqui é o parecer do Procurador-Geral da República, senhor presidente, dizendo, repito, da inoportunidade, que é uma matéria de tamanha relevância ser apresentada via medida provisória. Somente esses tempos estranhos, esquisitos, de um governo ilegítimo, fruto de um golpe parlamentar, explicam tamanho atentado ao presente e ao futuro da educação brasileira. Pois bem, senhor presidente, também do ponto de vista do conteúdo, a medida provisória é extremamente equivocada. Primeiro, porque fazer as mudanças que precisam serem feitas no ensino médio, nós não negamos, não passa apenas por uma questão de reforma curricular. Ah, meu Deus, antes fosse assim. Mas não se trata apenas disso. Na verdade, ao lado da reforma curricular, nós temos que pensar como reestruturar o quadro das escolas brasileiras, das redes públicas, das redes estaduais pelo país afora, que deveria seguir, senadora Gleisi, é o belo exemplo dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, não só no seu padrão de infraestrutura, da tecnologia, dos laboratórios, das bibliotecas, dos espaços adequados para a formação do estudante, mas também no seu modelo de estrutura curricular, por aquilo que os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica têm de mais valioso, que foi combinar a formação geral, que prepara para o exercício da cidadania, com a formação, a capacitação para o trabalho. O que é que faz o governo ilegítimo? Está iludindo os estudantes com propaganda falsa, enganosa na televisão, dizendo, inclusive, que os estudantes vão ter direito agora a escolher o seu destino. 5 itinerários formativos. É mentira! O governo Temer está mentindo, inclusive fazendo propaganda com o imposto dos estudantes e da sociedade brasileira, porque a medida provisória é muito clara. Em nenhum momento a medida provisória garante a obrigatoriedade dos 5 itinerários, que vai de matemática, linguagem, até a formação técnico-profissional. Para concluir, senhor presidente, quero ainda dizer que, do ponto de vista da questão da reforma curricular, que equívoco, porque, veja bem, a Base Nacional Curricular Comum, que é o eixo programático central para amparar as mudanças que devam haver no currículo, essa Base Nacional Curricular ainda está em debate, ainda está em discussão. Relator. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a Base Nacional Curricular Comum, meta, inclusive, do Plano Nacional de Educação, mas que está em discussão, e ela, repito, é um eixo programático central
né, para que possa fazer o debate e as mudanças que, porventura, venham a serem realizadas no currículo. Mas a base está em discussão. Segundo o próprio governo, segundo o próprio MEC, a base só deverá ser definida ainda este ano, o que poderá levar essas mudanças a terem início somente em 2019. É um absurdo. Como é que eu quero fazer uma reforma no currículo se eu não definir a base curricular? É um absurdo, senhor presidente. Então eu quero aqui colocar que, na verdade, por exemplo, a política de fomento... Para concluir, deputada. Oh, desculpa, senadora. Educação em tempo integral, repito, está lá no Plano Nacional de Educação, inclusive tem metas pré-estabelecidas, mas o que o governo está fazendo aqui é um engodo, é uma falácia. O governo está para um programa de fomento que vai beneficiar apenas 4% dos estudantes do ensino médio em todo o país. Isso sem contar que nós estamos vivendo tempos de PEC 55, de emenda 95, de política de austeridade, que congelou investimentos na educação, que tirou a educação do orçamento, porque anulou por 20 anos a vinculação constitucional. Por isso, senhor presidente, que concluo dizendo que é um equívoco sem tamanho. Essa MP, junto com a emenda 95, que congelou os investimentos na educação, ela vai na contramão dos sonhos e dos anseios da juventude brasileira. Por isso que